Olá, amigos que estão aí nos aguardando aqui no canal Biduzinho Grey. Estamos hoje, nesse dia 2 de agosto de 2025, eu e a Valéria, juntamente com o nosso amigo Paulo Iannuzzi e a galera toda aí que logo, logo entrará e vai assistir aí conosco, acompanhar mais uma live sensacional aqui no nosso canal. Paulo, boa noite aí você, boa noite aí, pessoal do Rio de Janeiro. Boa noite a Cláudia aí, está no Rio também aí com o Paulo, família. Boa noite a galera que está aí aqui no chat do canal Abduzindo Grey. Boa noite a todos, aos novos inscritos, aos inscritos, ao pessoal. Estou vendo aqui a galera aqui já está entrando. Tem o Marcos Correia, tem aqui o nosso querido Marcelo Arruda, aliás, Marcelo Fajardo, imediato. Vou deixar aqui com a minha querida bebê. Meu Boa, amor, Valéria! boa noite, Paulo. Que bom te ver novamente aqui. Bem, manda um grande beijo, ó. Um grande beijo para você, Cláudia, e para todos que estão aqui, que vão entrar conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Paulo, manda Muito aí, obrigado. tua. Muito obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez, depois de longa data. Né? Muito bom. Tenho memórias excelentes, não só do trabalho que já fizemos, como principalmente da nossa amizade. Né? Muito obrigado, Paulo, Valéria, por mais esse gentil convite. É um prazer e uma honra estar aqui, assim como agradeço a presença de todos vocês que estão assistindo, prestigiando, acompanhando, apoiando este trabalho. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos em frente. Vamos que vamos. Eu quero dar boa noite para a Rô, que entrou, para a Andréia, a Dedé, a Carla, Fajardo, nosso maninho, Marcos O Correia, gentleman, né? O Marco Correia. Quinzão, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos hoje um tema interessantíssimo, né, Paulo? Sempre envolto em muitos mistérios. A gente sabe algumas coisas, mas eu acho que quem vai trazer maiores informações e as mais corretas só pode ser você, né, Paulão? Então, Paulo, doutor Paulo Iannuzzi aí, não é? Pilares e Hermes, Escola de Mistério, lá no Rio de Janeiro, com seus cursos maravilhosos aí de maravilhosos. orientação, não é? Uma orientação cultural, não é isso? E também não pode deixar de lado o interesse, né, que existe na parte do Egito, não é? Na parte egípcia, nos conhecimentos, né, que o Paulo tem. Mas Paulo, mas antes da gente entrar aí nesse detalhe da Arca da Aliança, bom, vamos falar aí de uma atualização que está tendo hoje, que nós estamos passando, até nós estávamos conversando aí da, das vibrações Schumann, né? Da Ressonância. frequência, da ressonância, o que está acontecendo na Terra. Nós estamos aí numa transição, nós estamos falando aí a publicidade, o marketing da transição planetária. Nós estamos sentindo aqui a situação, não sei se depende muito do lado sensitivo de cada um, e nós estamos vivendo hoje, assim, na sala VIP, o que nós assistimos no cinema, que nós assistimos, não é? Nas telas aí da TV, nas ficções científicas, nos filmes que a gente assistia muito. Bom, Indiana Jones, todo mundo aqui já deve ter exatamente. assistido. Ele E sempre às voltas da busca da Arca da Aliança. do Santo Grau. Tem muito Então, pô, mistério o aí. que você tem a dizer hoje, na situação que nós estamos vivendo, as pessoas que estão passando por essa vibração, né, que está em torno do planeta, com essa mudança que está tendo, as explosões solares, a mudança
das pessoas, né? Da atitude, da personalidade, das coisas que estão ocorrendo, a gente percebeu que está mudando, né? A sociedade. A sociedade não é como era antigamente, as coisas estão mudando. E a gente está sentindo também uma individualidade muito grande. Né? Essa individualidade muito grande está trazendo aí competições, intolerância. O que você tem a dizer com isso? O que você está sentindo? Né? Você, principalmente, que está no Rio de Janeiro aí. Fala para nós, Paulo. Boa noite, seja bem-vindo aí no canal Abduzindo Grey. Obrigado. Pois é, dentro do que você citou aí, o Brasil e o Rio de Janeiro não é diferente, não é para amadores, né? C'est compliqué. Mas precisamos sempre olhar para frente e para o alto. A despeito dos qualificativos positivos exagerados a meu respeito, sempre carinhosos e vocês, né? Vamos procurar colocar alguma coisa substancial, embora, como eu sempre digo, muito longe de ser dono da verdade, eu estimulo que todos pesquisem, estudem e principalmente tenham suas próprias experiências, sem a necessidade de acreditar de cara em nada nem ninguém. Isso é muito importante. Bom, esse tema de hoje, em vista do que foi colocado aqui e muito mais, no momento está sendo, pelo que foi observado já, principalmente pela internet, etc., mais uma questão oportunista e exagerada. Tem guerra aqui, rumores de guerras, como consta, inclusive, nas escrituras, sobre rumores de guerras, etc. e tal, nos tempos que já são chegados. Tá? Agora, associar isso a outras questões, como a Arca da Aliança, é de uma responsabilidade muito grande. Maior que isso, só a que vocês dois, Paulo e Valéria, me imputaram para esta exposição. Mas tudo bem. Enfim, primeiramente, precisamos analisar alguns detalhes. Tá? A Arca da Aliança é um objeto considerado sagrado. Em verdade, um artefato considerado sagrado, não somente pelos judeus. Tá? E dentro desse histórico, a gente vai analisar como isso se originou. Pelo que está na Bíblia, Moisés, sob ordem divina, ele confecciona a arca com madeira de acácia e folhada a ouro por dentro e por fora. O preceptório, que é a tampa da arca, obedece essa mesma proporção, constituindo, melhor dizendo, uma peça única com duas representações no alto de dois querubins, com as asas fechadas e com a cabeça baixa, tá? Com um espaço entre a ponta das asas. Não existe nenhuma menção direta na Bíblia de que os querubins na tampa da arca, essa exatamente, estejam ajoelhados. A menção se dá que entre as pontas das asas, que não é o caso aqui desta figura, existia um espaço onde Deus ali se manifestava. E era algo tão forte que a própria figura dos querubins, que obviamente chamavam atenção, como aqui nessa imagem, passava despercebido devido à manifestação que ocorria entre as asas, que era, para os sacerdotes e para o povo, a manifestação divina propriamente dita. Consta no livro do Êxodo e em Macabeus que dentro da arca
estão as tábuas da lei, tá? E no livro de Números, tem um outro livro também que agora me fugiu, que se encontra, além das tábuas da lei, a vara, o cajado de Arão, irmão de Moisés, e um pote de maná. Maná, ele, segundo a Bíblia, durante a travessia do deserto do povo, foi ofertado por Deus para saciar a fome, as necessidades, algo branco parecido com um conglomerado de sementes e tal. Teria uma amostra dentro de um pote na Arca da Aliança. Tradicionalmente, pelas escrituras, é isso. Uma falha alienígena aqui. Paulo, ai. Tá por aí, Paulo? O que foi? Eita. Não esqueçam do pessoal. Isso aí. Pessoal. O que houve aí? Paulão, tá por aí? Paulo? Eu estou. Eu não sei. Tivemos um efeito colateral com a Arca da Aliança. Eu acho que é o efeito mas que está acontecendo aí. Ou eu nem comecei. A frequência Schumann. Rapaz, mas o que houve aí? Saiu do ar? Não, a internet. Tá não sei. A internet está oscilando. E não é só aqui no Abduzindo Grey, não, tá, galera? Eu não sei, pessoal, não sei se vocês perceberam, Paulo, você percebeu? Se tiver no YouTube alguém falando aí, ou falando de geopolítica, política, ou algum assunto gerado a isso, começa a picotar. O áudio picota. Eu tô achando que isso aí, não, né? É certeza que isso aí já é um corte, né? Um corte proposital aí. Nós estamos sendo bombardeados com muita radiação solar. Isso altera as transcomunicações, as telecomunicações, enfim, tudo, né? Bom, o importante, vocês estão me vendo e me ouvindo, principalmente ouvindo. Sim, opa! Todos firmes aqui e fortes que nem gelatina. Todos aqui presentes na live estão sintonizados. Sim. Ouvindo. Então, perfeito. Posso dar continuidade? Onde... Deve. Até onde vocês ouviram? Professor, vamos lá. Do cajado. Você estava falando dos cajado. Sim, então, segundo as Escrituras, dentro da Arca da Aliança estão as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que em verdade não são só 10, o cajado de Arão, irmão de Moisés, e o pote de maná. Estava falando do maná, é como se fosse um conglomerado de semente da cor branca, né, com gosto de mel, bem proteico, que desceu do céu, uma oferta divina para saciar a fome do povo no deserto. Tá? É o que está nas Escrituras. Muito bem. Nós temos uma questão, e quando a arca chega à Terra Prometida, temos questões aí relativas ao que está na Bíblia, da arca sendo utilizada até mesmo como arma. Tá? Onde saíam da arca raios, luzes, a arca ela tinha 4 argolas de ouro para varas de acácia, também folheadas a ouro dos 2 lados, fossem colocadas para ela ser carregada. Aqueles que carregavam a arca deviam utilizar uma roupa apropriada para isso e um calçado isolante para poder carregar a arca e estar perto da arca. Temos como exemplo, dentre outros, a arca sendo utilizada para derrubar as muralhas de Jericó, quando deram voltas em torno de Jericó com a arca, né? Portando a arca, enfim. Existem relatos na Bíblia a respeito disso aí. E a arca, colocando pela tradição, a arca ela foi colocada no tabernáculo, foi construído para isso.
algo assim improvisado, que depois tomou corpo, e com o passar do tempo foi erguido o templo. E Salomão ergueu o templo e colocou a arca lá, quando somente sacerdotes devidamente trajados, principalmente com uma estela no peito, com 9 pedras coloridas, podiam chegar perto da arca, uma vez que se acreditava que era a própria presença de Deus ali se manifestando. E que não era qualquer um que podia chegar. Além do preparo, em termos físicos, com respeito à indumentária, etc. e tal, existia todo um procedimento para se aproximar da arca. Muito bem. Então, a natureza desse artefato, em termos vibracionais, energéticos e suas finalidades, embora misteriosas, encontramos bem claramente nas Escrituras o poder que isso aí tinha. Manifestações físicas. O tempo passou e os babilônios invadiram Jerusalém no reinado de Nabucodonosor II e destruíram o templo. Primeira destruição do templo. Eu estou resumindo bastante porque o assunto é vasto e bem complexo. Tá? Foi a primeira destruição do templo. A partir daí, a arca desaparece e nunca mais foi vista até os dias de hoje. Deste ponto em diante, existem 3 teorias que são discutidas, conversadas até hoje entre os judeus. E são objetos ainda de estudo. Tá? Hoje existe a corrente de que a arca se encontra na Etiópia. Por quê? A história por trás disso é bem interessante. O rei Salomão, ele tinha um harém enorme, ou seja, tinha um harém enorme, o rei Salomão, e algumas esposas e N concubinas. Mas ele, numa das suas viagens, se enamorou, pelo que consta, embora não tenha provas da intimidade desse relacionamento, mas é bem possível que tenha ocorrido, se enamorou da rainha de Sabá, pelo que a gente conhece da história, pelo menos o que foi registrado, repassado ao longo desse tempo todo. Existe também uma teoria divergente sobre a origem da rainha de Sabá. Alguns afirmam que ela era etíope, uma rainha etíope. Outras, que era de um reino geograficamente, depois do Mar Vermelho, em frente à Etiópia, ali na Península Arábica, onde hoje é o Iêmen, e que teria sido seu reinado ali. O fato é que houve um relacionamento com o rei Salomão. O rei Salomão, ele se desvirtuou várias vezes das escrituras e das regras judaicas, quando ele se envolve com várias mulheres de altos cargos, inclusive não só nobres como da realeza, de vários reinos pequenos ali da região, e cada uma tinha o seu culto, a sua religião, diferente da judaica. E ele fazia vista grossa e tal, e no caso até da rainha de Sabá, ele se envolveu a esse ponto também de prestar culto a deuses fora do padrão relativo ao judaísmo. Então, existe a teoria de que Meleque, ou Meneque, se não me engano, tenha sido o filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. E numa das viagens dele, esteve em Jerusalém, morava na Etiópia, esteve em Jerusalém
E ali ele foi presenteado pelo rei Salomão de uma cópia da Arca da Aliança. Na última hora, pelo que consta nas escrituras, pelo menos nessa teoria, uma das três, ele trocou a cópia pela original e levou a original para a Etiópia, que está até hoje escondida dentro de um templo inacessível. Você tem essa versão principalmente pelo livro sagrado etíope, que é a Bíblia mais completa que existe. Mantiveram todos os livros. E dentro dessa premissa, os etíopes afirmam que estão com a arca original. A questão é que eles não permitem que ninguém entre, ninguém pesquise, ninguém estude, ninguém fotografe, ninguém constate a veracidade disso. Para eles é algo tão sagrado que nada é permitido com respeito ao acesso à arca. Então, se é a verdadeira, se é uma cópia, ou se tem alguma coisa lá, ou se tem, ninguém sabe. Só eles mesmos. Isso é um ponto. O segundo ponto foi a invasão de Nabucodonosor II, quando a Babilônia destruiu o templo. Só que existe uma questão muito interessante aí, porque os babilônios, ao destruir o templo, eles saquearam o mesmo, tá? Levando objetos preciosos de ouro, de prata, que a prata, inclusive, era e ainda é mais importante que o ouro, não só em Israel, como no Antigo Egito. Pasmem, embora o ouro fosse muito utilizado e era algo relativo aos deuses. Para os egípcios, o sangue e o corpo dos deuses era de ouro. Mas a prata equivalia e, em muitos momentos, ela tinha um valor muito maior. Então isso tudo foi saqueado, foi levado para a Babilônia, e os babilônios, eles fizeram um inventário, uma lista de tudo que eles levaram. A arca não consta dessa lista. Então não existe nenhuma prova cabal de que os babilônios tenham levado a arca para a Babilônia. Mas muitos creem nisso, por causa dessa invasão e primeira destruição do templo. O que se acredita? Acredita-se que a arca tenha ficado em Israel e tenha sido escondida num local ali ao lado do templo, que hoje é a cúpula de Al-Aqsa. Tá? Você tem a mesquita de Al-Aqsa e tem a cúpula dourada. São duas coisas diferentes. Uma fica do lado da outra. Tá? Chamado Domo da Rocha. Então, naquela época, na época do primeiro templo, existia um jardim com oliveiras e existia, a partir dessa madeira das oliveiras, um madeireiro. E eles teriam escondido a arca lá. Tá? Isso é uma outra teoria dentro do que os judeus acreditam. Mas não consta das escrituras isso. Em verdade, não consta nada de substancial. A terceira teoria é que a arca continua em Jerusalém e que está no subterrâneo, ali da mesquita de Al-Aqsa. E aquela região ali, aquela parte ali da mesquita e do Domo da Rocha, tem um subterrâneo que os muçulmanos, obviamente, não permitem a entrada, não permitem fotografia, não permitem pesquisas, nem dos próprios muçulmanos. É um local sagrado. Existem algumas fotos que foram tiradas porque o piso ele é frágil naquele ponto e às vezes desaba. E dá para observar, com buracos que se formaram, que embaixo é oco. Câmaras ocas ali embaixo. Mas por conta também de segurança, além dos motivos religiosos, eles fecham aquilo
rapidamente e você não tem acesso. Existe uma teoria paralela a essas são as 3 oficiais. Existe uma paralela decorrente desta última, de que os cavaleiros templários tiveram acesso a esse subterrâneo e levaram a arca para a Europa. É uma outra corrente que acredita nisso. O fato é que ninguém sabe onde está a arca até hoje. Existem, obviamente, essas teorias, mas os etíopes não permitem o acesso. Os muçulmanos não permitem escavação. A invasão babilônica não se comprova que a arca foi para lá, porque a arca não constava da lista, não constava do inventário do saque, e a questão relativa a terem escondido a arca ali mesmo do lado do que era o Jardim de Oliveiras e um madeireiro de Oliveiras também ficou no ar, mas acredita-se nisso. Ou seja, você tem 3 teorias oficiais e uma questão templária derivada da última que foi apresentada aqui. Tá. Voltando aos dias do início do século XX, indo para meados do século XX, o Terceiro Reich empreendeu uma busca frenética, uma vez que o Führer, não pode falar o nome aqui, né? O Führer, ele era obcecado por ocultismo, cavaleiros teutônicos, essas coisas todas. Tanto que ele tinha 2 astrólogos tibetanos com ele. Tá? Além da Sociedade Vril, que ele praticamente iniciou, junto com Goebbels, além de outras questões ocultistas esotéricas, como o Die Glock, ou seja, o sino, um outro artefato, segundo a lenda, um artefato espaço-temporal, dentre outros artefatos que a Sociedade Vril da SS teria criado, pesquisado, etc. e tal. E dentro dessa premissa, a busca frenética por artefatos bíblicos, incluindo a Arca da Aliança e principalmente a lança de Longinos, a ponta da lança de Longinos, que foi quem atravessou o corpo de Jesus na cruz com a lança. Então, esses artefatos bíblicos foram muito cobiçados, pesquisados. O Terceiro Reich enviou arqueólogos, enviou pesquisadores para o mundo inteiro, ao longo da década de 30, em busca disso aí. E a Arca da Aliança estava no meio. Enviaram, eu já até fiz um seminário sobre isso, junto até com a doutora Gilda Moura, sobre o Terceiro Reich na Amazônia, na década de 30, perseguindo, estando no encalço da expedição de 10 anos antes do coronel Fawcett, tá? da coroa inglesa. Poxa, o que a coroa inglesa, né, no Real Instituto Geográfico, por que enviariam uma expedição com um coronel Fawcett, que foi quem inspirou o personagem Indiana Jones, para o meio do nada, aqui na Amazônia, na década de 20, para procurar uma cidade perdida, com uma estatueta na mão, e foi dado como morto, embora não se encontrou o corpo, desaparecido no Rio das Mortes, ali na Serra do Roncador, onde eu estive, particularmente. E a gente sabe a questão mística, no bom sentido, e até mesmo científica, com respeito à Serra do Roncador e às suas entradas para os reinos subterrâneos, coisa que a teosofia e especialmente a Sociedade Brasileira de Obiose conhece muito bem. Questões sérias ali. Você começa a juntar as peças, juntar os links, encontra muita coisa interessante relativa, por exemplo, à cidade de Acacor, em algum lugar na Amazônia, que também foi objeto de pesquisa e procura do Terceiro Reich na Amazônia. Tem fotos disso, enfim. Isso está muito bem documentado. Tá? Então,
mandaram gente para o Egito, mandaram gente para a Grécia, para a Amazônia, para o Tibete, no caso, o Himalaia, de uma forma geral, na Índia, na Europa também. Enfim, eles mandaram gente procurando, inclusive, a Arca da Aliança. Sem sucesso, porque acreditava-se, e o filme Os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, lidam de uma forma superficial, mas com um fundo verídico, essa questão nazista com respeito a esses artefatos. E, pelo que se vê na Bíblia, era considerada a Arca da Aliança, e ainda é, uma arma, um artefato de poder desconhecido, capaz de dizimar exércitos inteiros, etc. E tal. Então é por isso, nesse estado de guerra entre Rússia e Ucrânia, nesse estado de pré-guerra na Europa inteira, e das suscetibilidades que ocorrem hoje em dia para uma possível terceira guerra mundial, esse é um dos temas que, obviamente, vem à tona, principalmente por muitos oportunistas, que aproveitam isso como gancho. A maioria, infelizmente, de uma forma não séria e sem fundamento. Da mesma forma que ocorreu há pouco tempo a questão do subterrâneo da Grande Pirâmide de Gizé, no caso não de Kelps, mas de Kefren. Muita bobagem se falou a respeito dessa descoberta a partir do SAR, um satélite de rastreamento que seu sinal adentra o subsolo, mas não tanto quanto foi dito. Já fiz lives a respeito disso, outros também. É um processo que ocorre quando tem uma convulsão mundial, seja ela qual for, até para distração, esse tipo de coisa é utilizado. Aliás, o que mais os governos fazem e seus respectivos meios militares é inventar situações, verdadeiras armadilhas, distrações, tá, para que a nossa atenção, a atenção geral, seja desviada em relação ao que realmente é feito e o que realmente importa. Mas, ao mesmo tempo, a maior parte da humanidade, não instruída e não faz questão de se instruir, né, passa ao largo, mesmo se o que for sério fosse colocado de uma forma ostensiva. A maioria não acredita e isso tudo é ridicularizado. Enfim, embora nós encontremos hoje um grande contingente, né, humano que está abrindo os olhos. Seus olhos estão sendo abertos. Mas o que predomina ainda é um processo de ignorância, que, em verdade, prejudica mais do que atrapalha, mais do que ajuda. Por que eu estou dizendo isso? Existe de tudo hoje. Isso é próprio de final de Kali Yuga, de transição de eras. Kali, deusa antiga, hindu, tá? A senhora da iniquidade, a versão negativa de Kali, Kali Durga, não tão negativa assim. Ela, em verdade, vai destruir tudo aquilo que está obsoleto. Ai de quem tiver pela frente, pelo mito hindu. Então, encontramos no Rig Veda, não estou mudando de assunto não, estou só enriquecendo um pouco. Encontramos no Rig Veda, é um livro de mais de 8.000 anos, descrições das yugas, que em sânscrito quer dizer era. Então nós temos, perfazendo um Divya Yuga, 4 eras: Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga, onde o Satya Yuga é a idade do ouro, quando os deuses conviveram com os homens, quando os anjos conviveram com os homens, conforme está em todas as escrituras de todas as civilizações, inclusive na Bíblia. Depois, isso vai decaindo, esses deuses se retiram, mas a humanidade ainda está em estado de graça.
no Treta Yuga. Mas com o passar do tempo, o mergulho no materialismo vai aumentando, porque a humanidade, no fundo, é imatura e vivencia o Treta Yuga e depois o Kali Yuga. É o que estamos vivenciando hoje, final de Kali Yuga. E durante a Kali Yuga, se você for ler o que é descrito no Rig Veda sobre a Kali Yuga, como eu sempre digo, parece que você está lendo o jornal de hoje de manhã. Só o que não presta, que é o que predomina. Mas é sempre atual, né, Paulo? Sempre atual. É o que predomina no final de Kali Yuga, numa transição de eras nesse nível. Não que o período seja negativo. É um período de energia densa. Mas a nossa imaturidade como coletividade humana, tá, potencializa essa negatividade. Embora muitos estejam acordando, poucos, mas já tem um número interessante despertando, porque acordar e despertar é diferente, né? A gente está achando que fulano despertou, estou desperto, estou despertando. Não. Despertar mesmo, para valer, é para um Chico Xavier, para um Sai Baba, é para um Mestre Baba, para uma Irmã Dulce. A maioria está acordando, e o acordar tem várias etapas até chegar no verdadeiro despertar. Verdadeiro despertar é uma autarquia consciencial espiritual completa. Enfim, isso está acontecendo agora no planeta. Tá? É um processo que estamos passando. Por isso que é uma transição de eras, que é muito mais que uma transição planetária pura e simples, porque aborda questões de transição não só da Terra, como do sistema solar como um todo. E talvez até outros sistemas também. Né? Então, dentro desse processo, vivenciamos o que os gregos e os egípcios chamavam de Idade do Ouro, Idade de Prata, Idade do Cobre, Idade de Ferro. E a Idade de Ferro é a Kali Yuga. Então, estamos atravessando esse período. Então, no Kali Yuga, você encontra de tudo. Você encontra gente acordando, gente despertando, gente que já despertou, gente que tem essa vontade, se esforça, caminha, mas, ao mesmo tempo que tenta agarrar o galho da outra árvore, não consegue se desfazer do galho da árvore que ele está. Aí vão quebrar os dois galhos e ele cai no chão. Ou seja, ele não tem um desapego consciencial de determinados elementos que puxam ele para baixo. Outros não. Então você tem medo também atrapalha muito. Medo é a pior coisa que tem. Medo te cristaliza. É a vibração mais densa que tem. E o medo não pode ser eliminado. Ele precisa ser sublimado. Não se elimina o medo. Como não se elimina o negativo. Agora você escolhe ficar à mercê dele ou não. Porque o medo, até um determinado ponto, ele é prudência. Ele é importante, interessante. Mas quando ele te toma e você não mais raciocina quando tem medo, não usa o seu mental, não usa também a emoção positiva, você tende a ser mais passional, aí o medo vai te destruir. Tá? Então é uma questão de autoconsciência e autoconhecimento, que é a única coisa real que te leva a uma eclosão consciencial e espiritual. Então, nós encontramos, por causa do período que estamos atravessando de transição, encontramos de tudo. A questão é que isso não é uma crítica, isso é a constatação de um fato. Infelizmente, ainda existe muita gente que vibra a transição planetária, ora pela transição planetária, ora pelo bem-estar, ora por coisas positivas, evidentemente, mas cai numa armadilha de parecer esperar que as coisas aconteçam. Eu estou rezando, estou orando para que aumente a vibração do planeta, que a onda não chegue, se chegar, ela não prejudique
pelo menos de muitas pessoas. Eu vou fugir da onda, mas a terra cai abaixo dos meus pés. Quem fugiu da onda e pegou Brumadinho pela frente sabe do que eu estou dizendo. Então, você vai estar onde tiver que estar. E, a meu ver, que eu posso estar errado, existe muita ilusão com respeito a isso. Uma preocupação exagerada nessa questão, aonde eu vou estar, como é que vai ser a onda, aqueles cataclismas, recebemos a mensagem de que aquilo foi suavizado, enfim. Não existe a preocupação principal e mais importante de, independente de qualquer coisa, ser uma pessoa melhor, me esforçar para aumentar a minha frequência, aumentar a minha eclosão consciencial, aumentar e melhorar meu comportamento, meus valores, uma mudança interna, onde essa mudança de frequência, aumento de frequência, vai me permitir uma sintonia melhor e mais eficiente com a minha egrégora espiritual, com o eu divino dentro de mim e com o que está acontecendo para que eu tenha nutrição evolutiva suficiente para oferecer uma ajuda. Porque ninguém oferece o que não tem. Isso é o mais importante. Então, muita gente se preocupando, por exemplo, o tema de hoje, a Arca da Aliança, onde está, onde deixou de estar, vai ser usada para guerra, já descobriram onde ela está, tudo bem. E daí? São questões que a gente precisa reavaliar em nós. O que a gente está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo com nossas vidas, com nossos valores? Esperando de braço cruzado o cataclisma acontecer ou não acontecer? As mensagens que vêm, óbvio, são fidedignas, foram ótimas, mas apenas para um alerta. E muita gente cai nessa armadilha de se preocupar mais com isso do que com o próprio processo evolutivo. Porque não se enganem, como o Buda já mencionou, e o Cristo também, de uma forma mais velada no Sermão da Montanha, as 8 bem-aventuranças, que é o caminho óctuplo do Buda, praticamente a mesma coisa, quando fala no desapego. Desapego não é você desapegar de algo material. Muito pelo contrário. É você até ter aquele algo material, ou aquele sentimento, aquela emoção, e não criar dependência disso. Eu tenho a faca e o queijo na mão, mas não preciso cortar. Meu carro foi parar na oficina. Pô, é um carro importado, lindíssimo, eficiente. Vai ficar uma semana no estaleiro. O que eu vou fazer? Eu estou nu sem meu carro. Eu estou nu sem isso, sem aquilo. Você está muito apegado. Agora, se você sabe se virar e não cria dependência com isso, você pode ter o carro que você quiser. Mas ele não vai ser fator de dependência para a sua vida, como qualquer pessoa ou qualquer situação. É esse tipo de desapego que o Buda falava. Eu vou fazer um voto de pobreza. Ótimo, se quiser fazer, faz, mas isso não é desapego. Se você fizer o voto de pobreza, e sentir falta, Paulo, esse foi um corte proposital. Bom, quando você coloca aí o áudio, nós não estamos ouvindo aqui o seu áudio. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Tá me ouvindo aí, né? Tá um positivo aí. Tá ouvindo, Paulo? Nós não estamos com o seu som. Sonoplastia aí. Tem que dar um puxão de orelha na sonoplastia aí, Paulo. Bom, então o que a gente entendeu é que o importante é a gente... Assim, o importante é você tem dinheiro, você tem bens, beleza, maravilha. Mas não se deixar de ser dominado por essa energia do dinheiro.
não ser escravizado por ele. Paulo, queria fazer uma colocação aí. Tá ouvindo nós aí? Tá um positivo. Não, tá sem som, continua sem som. Continua aí, a sonoplastia não conseguiu equalizar o som do Paulo ainda. Estamos aguardando, Paulo, seu áudio voltar. Realmente, o Paulo tem muita razão em tudo que ele está trazendo hoje para nós. Ainda continua sem som, Paulo. É você saber que a gente não pode ter medo de absolutamente nada. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, assim. Bom, nós não temos, no caso, muito controle sobre tudo que está acontecendo. E agora, estão ouvindo? Embora embora a gente tenha poder. Estamos aqui, Paulo. Temos poder para mudar tudo isso, mas... Paulo, estão ouvindo nós aí? Está nos escutando? Sonoplastia normal? Estou ouvindo vocês. Okay. Agora voltou. Legal. Vamos lá, fazer uma colocação, Paulo. É o seguinte, nós estamos colocando aqui Arca da Aliança, Kali Yuga, né? Tem um quebra-cabeça aí, e é o seguinte, pessoal, eu e a Valéria, nós estamos aqui, né, assistindo alguns documentários, e, claro, nós estamos presenciando aqui o que está acontecendo, não só aqui no mundo. O que se comenta, e está comentando muito atualmente, é o desencarne em massa. Essa renovação, né, essa transição, ela faz parte do desencarne também, esse desencarne em massa que está ocorrendo, essa modificação que nós estamos vivendo aqui no planeta, muitos atritos, né? Políticos, geopolíticos, envolvendo também a espiritualidade, e fala-se muito desencarne em massa. Faz parte desse ciclo aí, pô, do Kali Yuga. Teremos, né, principalmente agora em agosto, né? Falaram muito, estão falando muito sobre isso aí. E já desde o começo do ano, né, em razão aí de 2025, falando sobre isso aí, Paulo. O Kali Yuga seria a finalização, essa troca de almas, essa troca de, vamos supor assim, de atualização para um possível mundo melhor? O que você acha disso aí? Você já ouviu falar? Isso já ouvi falar. Isso é bem polêmico, realmente. É muito difícil ter uma opinião formada sobre isso. Eu nem gostaria, mas não deveria ser assim. O final de uma transição dessa, de um Kali Yuga, de um período desse, não implica necessariamente o desencarne em massa. Mas ele acontece. E ainda vai acontecer. Primeiro que existem almas ainda despreparadas no sentido de acompanhar o processo vibracional que o planeta está apresentando na sua alteração. Não tem mais condição de ficar por aqui. E estão sendo levados e serão levados para outros lugares. Pelo menos é o que consta. Nós temos questões muito mais profundas com respeito à transição de eras no que tange às raças e subraças. Estamos passando da quinta subraça para a sexta subraça da quinta raça raiz. Isso implica em modificações profundas preparatórias para a transição da quinta para a sexta raça, propriamente ditas.
tá? No processo evolutivo do ser humano, da experimentação no campo físico, no plano físico, incluindo o planeta. E existem até profecias a respeito disso, no que diz respeito à apresentação na superfície, no momento certo, das hierarquias intraterrenas, que na verdade a grande maioria de fora estão desde a Atlântida instaladas nos bolsões dimensionais subterrâneos aqui do planeta. É um processo mais profundo, dentro disso aí que vocês acabaram de perguntar. Dentro dessa questão, nós temos o desencarne em massa acontecendo e que vai continuar a acontecer? Sim. Se está ligado necessariamente à questão do Kali Yuga, não, mas que está ocorrendo nesta época, está. Faz parte do pacote? Provável. Mas isso não quer dizer que tenhamos receio disso ou um alerta extremamente exagerado. Tá? Isso faz parte do processo. Uma hora você vai ter que ir de alguma maneira. E isso já foi planificado em grande parte, não todo, antes de encarnarmos. Porque, como eu costumo dizer sempre, observem, muita coisa que está ocorrendo é resultado do que a humanidade, ao longo de milênios, emanou para o astral do planeta, em termos de formas de pensamento densas, fruto de ciúme, inveja, agressão, hostilidade, brigas pessoais e coletivas. Essas brigas coletivas, então, geram um ectoplasma denso e uma kundalini de baixa frequência enorme, em que algumas hierarquias do astral inferior se deliciam. Hierarquias pesadas, que ajudam a criar, por exemplo, violência em alta escala, como uma grande briga em estádio de futebol. Olha o tipo de ectoplasma e kundalini gerada nisso aí. E olha o que é aproveitado de canudinho. Pois é. Então, conhecimento não é tudo, mas ele alavanca muita coisa. E dá para otimizar o que é luz e não vibrar ou alimentar determinadas questões que só nos puxam para baixo, obstaculizam a nossa evolução. Tanto que dentro disso, tem muita gente, infelizmente ainda, que espera uma frota de naves vir aqui te tirar dessa, a hierarquia dos anjos, os mestres da grande fraternidade branca, ou seja lá o que for, tirar você daqui numa evacuação mundial e você, o indivíduo, assistir de camarote lá de órbita, o pau quebrando aqui embaixo. Não faltava mais nada, né? Pelo amor de Deus. Quem pensa assim, tá? Por favor, saia do jardim de infância, ou então puxe uma cadeira, porque vai esperar sentado isso acontecer. Tá? Então, é um momento realmente que precisamos ter uma conscientização e discernimento cada vez maior, que o autoconhecimento ajuda a trazer e faz com que, repetindo, sejamos pessoas melhores, mudando o nosso eu interior para que o processo comece a ter uma massa crítica mais aceitável. Como os sábios antigos e as escolas de mistério sempre colocaram, uma alma que se eleva, eleva o mundo. E isso é uma verdade. Isso é muito forte. Então, questões mais ocultas, elas, em verdade, não são muito reveladas porque muita gente não está preparada, isso causa polêmica, enfim. Como, por exemplo, primeiramente, existem estudos históricos, arqueológicos, inclusive religiosos,
das Escrituras, até mesmo na Bíblia, onde, por exemplo, o livro do Êxodo, por exemplo, existem outros exemplos, é decodificado. Ou seja, o que está num livro sagrado, nem tudo que está num livro sagrado, seja ele Bíblia, seja ele qual for, é uma narrativa que deve ser interpretada ao pé da letra. Algumas sim, outras não. Então, por exemplo, existe uma corrente hoje arqueológica séria que começou, em verdade, com um processo ocultista. Quem colocou isso com bastante propriedade foi o ocultista Manly P. Hall. Manly P. Hall. Ele foi muito sério. Se quiserem, pesquisem, leiam a respeito dele, não só ele, como outros, que mostram com bastante propriedade que a Arca da Aliança, em verdade, é egípcia. A estrutura de arca, principalmente trapezoidal, utilizada muito pelos egípcios, também revestida em ouro, também dentro dos padrões de metragem da Arca da Aliança. A Arca da Aliança tem de metragem, pelo que consta na Bíblia, 2,5 côvados por 1,5 côvado, tá? Que dá mais ou menos um comprimento. A Arca da Aliança não é muito grande, não. Um comprimento de 1,10 m por 55 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tá? São as medidas aproximadas, para não dizer as mesmas, de andores antigos egípcios, inclusive com as argolas e as varetas todas de acácia, lembrando que os espinhos na coroa de espinhos de Jesus, que em verdade não foi uma coroa, foi um capacete, eram de madeira de acácia. Talvez até mesmo a própria cruz que os romanos usavam naquela época, naquela região, era de madeira de acácia. Ou seja, a acácia tem uma propriedade interessante, bíblica e egípcia, antiga. Então, os andores egípcios eram feitos da mesma forma, tinham as varetas também folheadas a ouro para serem carregados nas procissões. O mais famoso é com o chacal Anubis em cima, do tesouro de Tutancâmon, além de vários outros. Eu vi um desses quando estive lá, vi pessoalmente aquilo. E segundo esse ocultista, além de outros, mas segundo Manly P. Hall, é algo que Moisés trouxe do Egito. Trouxe em termos de conhecimento para confeccionar. Mas se você for analisar também o contexto histórico, arqueológico, você tem aí, nesse caso, primeiramente, Moisés, ele foi criado para ser faraó. Ele passou em grau 10 pela Harvard da época, que era o Templo de Anu, ou Heliópolis, Templo de Ra, à beira das pirâmides. Dali que surge, nas primeiras dinastias, toda a estrutura do que vem a ser depois o Egito. Tá? Inclusive a questão do casal solar, que a Renata e Nefertiti recuperam esses conhecimentos das primeiras dinastias relativos a isso tudo. Pela corrente de pesquisa, essa corrente de pesquisa egiptológica, além disso, os judeus ficaram 400 anos no Egito, ou seja, muitos conhecimentos eles assimilaram. Já está comprovado cientificamente que os egípcios não faziam escravos. Então, essa de qualquer povo, inclusive o judeu, ficar carregando pedra para fazer monumento, ou então confeccionar tijolo, isso nunca existiu.
Infelizmente, a mídia e muitos outros aí não colocam, por ignorância, por falta de conhecimento das últimas descobertas, esse tipo de questão. Né? Aconteceram outras questões, inclusive a possibilidade do faraó Akhenaten e Moisés terem sido contemporâneos. Existe uma corrente específica, e isso já foi até tema de programa do History Channel, em que existe a possibilidade de Moisés e Akhenaten terem sido a mesma pessoa. Ou seja, você tem uma polêmica atrás da outra que vai surgindo, vai surgindo, vai surgindo. E que são temas que precisam de um aprofundamento de estudo e pesquisa. Tá? Que contrasta, obviamente, com uma interpretação literal do que está escrito em livros sagrados. Então, como, por exemplo, existe o Jesus histórico, o verdadeiro Jesus, sobre o que ele fez e do que ele ensinou, e o Jesus construído pela igreja. Não tem nada a ver um com o outro. Jesus, por exemplo, nunca falou em salvação. Falou justamente que Deus está dentro de nós, que precisamos encontrá-lo dentro de nós, que ele está em tudo. Que ele é o todo e nós somos o tudo dentro do todo. Você vai encontrar isso em Hermes Trismegistus. Olha um homem aí. Meliperral. Então, existem muitas questões que estão vindo à tona, muitas, obviamente, fantasiosas, outras objetos que precisam de um estudo sério porque tem um fundamento. Até mesmo o nome de Moisés. Moisés vem de Moses, de Tutmoses. De Hutmoses, que é um nome egípcio. Aquele consagrado nas águas de Tot. Porque Tot, o deus da sabedoria, o arquétipo do conhecimento da escrita, bebe das águas primordiais que foram separadas por Num. Águas separadas, águas primordiais, essas que foram separadas na Bíblia pelo alento de Deus. Então você vai encontrar muita similaridade. Se eu começar aqui, a gente não termina hoje, porque tem muita coisa, inclusive do mito egípcio, em relação ao sonho de José. Né? Muita coisa realmente muito interessante e que vale a pena pesquisar. Então, a Arca da Aliança tem essa possibilidade de ser um conhecimento, uma tecnologia transmilenar que veio da Atlântida, um conhecimento que talvez não seja daqui, pelo próprio potencial descrito que a Arca tem, fora o que ela deve ter que ninguém sabe. Inclusive, existe quem acredite e coloque essa questão extraterrestre, se é isso mesmo, eu não sei. Se é uma tecnologia de fora, uma tecnologia muito avançada, que os Atlantes dominaram, e isso foi passando com o tempo, e você tem isso, ficou isso no Antigo Egito. O fato é que a Arca da Aliança não foi tirada do nada. E Deus, nessa história, que ele ordenou que a arca fosse construída nesses padrões, etc, etc. Tudo bem. Tem uma ordem divina aí? Tem. Mas é inegável que Moisés, pela formação que ele teve, também conhecia a tecnologia do Antigo Egito. Se é uma coisa, se é realmente isso, não se sabe. Mas é um tema que está sendo cada vez mais pesquisado, alargado e aprofundado seriamente nos dias de hoje. Até mesmo pela egiptologia. Tá? Isso aí dá nó na cabeça de muita gente. Na verdade, a gente não sabe nada. Tá? Nós temos... Quanto mais eu te ouço falar, menos eu acho que conheço. Pois é, filosofia socratiana. Filosofia socratiana. Mas, eu sei que não sei. Paulo, você já deve ter ouvido falar que em Meca, onde existe aquele cubo negro... A Kaaba.
teoricamente, haveria a arca lá dentro. E Mas os aconteceram uns próprios fenômenos islâmicos não bem acreditam estranhos. nisso. Eles veneram uma pedra que Não, veio do né? espaço, um meteorito, que está dentro da Ah. Caaba. Mas você viu que ali em Meca aconteceram umas coisas assim muito estranhas. Sim, mas tem acontecido coisa estranha em muitos lugares. Só temos o cuidado. Você Temos que viu ter que só teve a cuidado queda de e guindaste. não se deixar levar pelo Ah. sensacionalismo. Pé no chão. Pode existir alguma coisa realmente por trás? Claro que pode. Tá? Mas é preciso uma análise mais criteriosa. Não, o que dizem é que lá dentro desse cubo negro, no subsolo ali, a arca estaria enterrada ali, Mas dentro dizem de muita um coisa. buraco. Dizem muita coisa. Teve até Vai lá uma foto tirada. ao muçulmano em Meca, onde só entra muçulmano, ainda mais dentro da mesquita, onde está a Caaba, vai deixar alguém escavar ali? Não deixam nem lá em Jerusalém, quanto mais ali. Então você não sabe, ninguém sabe. Esse negócio de dizem, ouvi dizer. Não tem como saber. É muito perigoso. Aí eu ouvi dizer, por quê? Você constatou, tirou foto, você viu, você testemunhou? Quem te disse? Porque a pesquisa disse. Que pesquisa? Quem pesquisou? Qual o nome do cientista? Está publicado aonde isso? Então não tem. Não esquece. Então, esse negócio tem pesquisas dizem, informação, assim, ou desinformação em cima disso. E que esse cubo negro representaria Saturno. Sim, enfim. Pode não ter nada lá dentro. A gente não tem muita coisa assim no que informações mais palpáveis, né? Não tem. Não tem porque não está na hora. Fica muito difícil chegar. Não tá na hora. Aí você tem realmente algo substancial. O etíope ele está errado em preservar a possível arca ali e não permitir que ninguém entre, ninguém veja, ninguém fotografe, nem nada. Tá certíssimo. Por que você tem hoje em dia, né, muita gente, por exemplo, se for revelado, vocês estão citando a Caaba, se for revelado que tem algo dentro da Caaba realmente substancial, beleza. Muito bem. E daí? Vai mudar a vida de alguém isso? Pelo contrário, vai ser objeto de sensacionalismo, vai ser assunto para boteco, vai ser assunto para um jantar. Não vai ter nada de objetivo substancial, edificante, que mude realmente uma pessoa. Isso pode acontecer. Não vai ser. Não vai ser nada. Não vai ser. É como, inclusive eu falei uma vez para um rapaz, claro que não foi por culpa dele, estava na empolgação da idade, no intervalo de um evento sobre ufologia aqui no Rio de Janeiro, foi até com o Marco Antônio Petit. Ele veio de outra cidade, não, porque eu quero ver um disco voador, eu estou doido para que pouse no quintal da minha casa. Meu amigo, vem cá, vamos conversar. Isso está acontecendo muito, né? Tem gente que quer de uma nave. Isso tem muitos anos. Eu falei para ele, tá, tudo bem, é muito louvável essa sua busca, mas presta atenção, calma. Para quê? É a grande questão para tudo na vida. Para quê e por quê? Para que você quer ver um disco voador e para que você quer ver uma nave pousada no teu quintal? O que você vai fazer com essa informação? Vai servir para que você apareça diante de seus amigos, numa roda, no bar, no boteco, assunto de um jantar, assunto de uma reunião,
para você postar aqui, acolá, etc., e não passar disso. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Você vai ser uma pessoa melhor? Você vai aproveitar essa informação para quê? O que essa informação vai te trazer? O que você vai fazer com essa informação? Você acha mesmo que eles vão fazer piruetas pirotécnicas hollywoodianas no céu do teu quintal só para se mostrar para você ou para teu grupo? Você não acha que o cara lá dentro da nave não tem mais o que fazer, não? O cara saiu lá de um bolsão, de uma base intraterrena ou intrasubmarina, ou veio sabe-se lá de onde do espaço para fazer um show pirotécnico para você. Você acha que não tem nada mais o que fazer, não? Presta bem atenção no que você quer. Você pode obter, mas não necessariamente vai ser bom para você. Então, tenha critério, analise muito bem. Tá? Tenho, como os egípcios falavam, os pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Tá? As Cuidado pessoas acham quer, o que você pede. Não é todo ET que é maravilhoso, não. Então, a maioria das pessoas, tem muita gente dentro dessa área, por exemplo, que busca esse tipo de coisa. Não é. Precisamos ter um discernimento maior nesse momento de transição planetária. Porque você ir no embalo do gado é fácil. Então pergunte, questione, tá? Eleve sua frequência, seus sentimentos, para que, por exemplo, quando que isso aí, um momento vai acontecer, quando a arca for exposta, você tem a condição de entender realmente o que ela é, compreender o que ela é, e está sintonizado com isso aí. Embora seja só um artefato, um objeto. Mas antes disso, né, Paulo, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer. Porque o ser humano não sabe nem ao certo o que ele é. Depende. O ser humano não tem consciência do que o caminho é pessoal e intransferível. Cada um tem um ritmo. Tem gente que chega lá mais rápido, tem gente que chega lá mais lento, mas chega. Então, cada um e outra, cada um. Tem muitas pessoas ainda envolvidas com religiões. Uma religião é ótima. Religião, se ela te faz bem, se ela te traz um alento, se ela te traz um conhecimento, se ela te faz uma pessoa melhor, se ela funciona para você, ótimo. Agora, é preciso que você enxergue o cerne do que aquela religião quer passar, e não o superficial, que a gente conhece, evidentemente. Mas as pessoas não buscam informações, né? Elas querem tudo mastigado. Mas isso aí é das pessoas. Você não. Você não tem nada com isso. Cada um tem o seu momento. Tá, as pessoas não buscam. Daí, o que eu posso fazer? Eu estou buscando. Se alguém pede um copo d'água porque está com sede, eu não posso nem me negar jamais. Mas eu sair oferecendo aí também não dá. Jesus Cristo, Jesus, o Cristo, ele não distribuía milagre. Ele atendia a quem recorria a ele. Então, isso aí é pessoal, isso é de cada um. Você insistir, até mesmo impor um caminho só porque você descobriu a pólvora, não é legal. Você mostra, porque não necessariamente o que faz bem para um faz bem para o outro. Cada um tem o seu caminho. Aí você mostra o caminho, quer seguir, segue. Seguiu, não gostou, segue outro. Cada um tem o seu ritmo. Por isso que a gente não pode julgar nem impor nada a ninguém. A Arca da Aliança, Paulo, é um objeto, um artefato muito sagrado, de muito estudo. Tá, mas se vier à tona agora, tá na hora disso? E se tiver?
E daí? É um objeto, é algo de dentro de fora para dentro que vai te transformar? Se ela servir de gatilho para isso, para que de dentro para fora você comece a redescobrir quem você realmente é, tudo bem. Qualquer coisa pode servir de gatilho. Agora, você depender disso, como muita gente depende, a Arca da Aliança, descobriram e tal. Olha a peregrinação em cima dela que vão fazer. Deixa a arca quieta. Em certas coisas que ainda não é o momento mexer, não. Também não teremos nenhum salvador vindo dos céus. Salvador do planeta. Paulo, fique à vontade aí. Meu Paulo, você fica à vontade aí. Tá? Quiser dar as últimas considerações aí. Últimas nada, né? Vamos se encontrar mais aí. Com toda certeza. Mais coisa, hein? Com certeza, hein? Foi show de bola, hein? Obrigado. Você citou uma coisa muito interessante. A humanidade, ela, infelizmente, e o brasileiro não fica atrás, se acostumou a depender de um salvador da pátria. Alguém que venha resolver e fazer o que você tem que fazer. As coisas não funcionam dessa forma. Tá? Existe um ícone que estimula, que exorta, isso tem, mas o trabalho é nosso. Tá? Os mestres espirituais, os mentores, as hierarquias angélicas, todas essas hierarquias cósmicas que nos auxiliam, esses seres de luz, etc., que estão sempre conosco, nos auxiliando, mas eles estão lá com o braço esticado para nos tirar do fundo do poço. Se a gente não estica o nosso, não adianta, porque eles não vão nos ajudar, estão sempre ali, etc. Tal. Ninguém jamais está sozinho, mas eles não vão fazer o trabalho que cabe a cada um de nós fazer. Porque senão eles estariam interferindo no seu livre-arbítrio, que é algo também discutível, e estariam tirando de você a oportunidade de se educar e passar e resolver por si mesmo determinadas questões que eles ajudam, mas a resolução é sua. Sem esse esforço, você vai crescer como? Então tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente reclama. Nossa, por que eu estou passando por isso? Isso é macumba. Isso é olho gordo. E fulano quer a minha caveira. Ele está armando, conspirando. Um conjunto de pessoas está conspirando a meu respeito. Está acontecendo tudo de ruim comigo. Cadê os meus mentores? Cadê Deus? Às vezes deixam você passar por essa situação ou outras situações. É uma forma educativa. Nem tudo é assédio negativo. Tá? E aquele indivíduo, poxa, Deus virou a cara para mim, por que está acontecendo isso, etc, etc, etc. Só reforçando o que eu já disse, a pessoa se esquece de parar e analisar que a lei do retorno, ela existe, acontece e é implacável. Aí, antes de responsabilizar Deus ou alguém pelo que você está passando, já falei isso aqui outras vezes, para e veja o que você está emanando para o universo. Está recebendo de volta. E achar que Deus ou os mestres têm que estar à sua disposição para resolver os seus problemas. Poupe-me. Bom, gente, agradeço muito mais uma vez estar aqui neste trabalho hercúleo e honorífico do Paulo e da Valéria. Muito bom estar com vocês, é sempre um prazer enorme. Espero um convite para outras ocasiões. Agradeço a presença de todos aqui. É muito importante o apoio de vocês.
para esse casal maravilhoso, para o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê, Jai Ra. E pés no chão, olhos no horizonte, mente no infinito, porque não existe deserto que nunca se acabe. Non nobis Domini, non nobis sed nomine tua de gloriam. Não por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória do teu nome. Ad sumus semper paratus. Muito obrigado. A gente que agradece, Paulo. É um prazer sempre estar em contato com você, ou por telefone, ou aqui, ou até pessoalmente. É sempre muito bom, muito prazeroso. A nossa energia juntos é maravilhosa, uma delícia. E contando com vocês aí do chat para aumentar essa vibração gostosa, essa frequência vibracional elevada, tudo de bom. Demos a nossa contribuição hoje, não é, Paulo? Excelente, fizemos o melhor possível. Como sempre, damos o melhor de nós. Isso é que importa. Com arca, sem arca. Fazendo o nosso trabalho com amor, com dedicação, já eleva bastante a frequência. O resto é consequência. Exatamente. Então, uma ótima noite a todos vocês, um excelente domingo, uma semana repleta de novidades, né? De coisas boas. Novidades. Foquem no que é bom, foquem no que é importante para a vida de vocês. E deixa que o resto, o universo, a origem, toma conta. Já está tudo escrito, tudo programado, a gente não tem muito o que fazer agora. A gente tem que deixar esse pessoal agir também. A gente tem que cuidar de nós mesmos. O mergulho é para dentro, não é lá para fora. Então, um grande beijo. Fiquem bem. Paulão, manda um beijão para Claudinha e melhoras aí para o teu pé. E a gente vai se falando. É isso aí, pessoal. Muito agradecido aí ao canal Abduzindo Grey, que vocês estão aí sempre com a gente. O pessoal sempre cobrando a gente. Voltem. Estamos voltando aos poucos, ok, pessoal? Então, um abraço, beijo no coração de todos aí. Valeu aos inscritos, novos inscritos. Obrigado, Paulo. Fica bem, Cláudia. Ótima semana para vocês, ótimo domingo, adultos. Valeu, obrigado.